Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a Opinião 2.0, edição desta quarta-feira. Você vai ter análises das notícias pelo jornalista e advogado Marcelo Pavão. E a gente vai começar conversando, como quase todos os dias, né? Vamos dizer 90% das edições, desde março do ano passado, a gente falou de Covid. Vamos falar um pouquinho de Covid, porque os números continuam animando, dando esperança. A média móvel de mortes no Brasil hoje é menos do que 10% do pico de junho. A média móvel de casos é por aí, 10%, 12% do pico em abril. A vacinação continua avançando, o Brasil soube fazer, está sabendo fazer a lição de casa. Depois que começou, demorou para engrenar, mas depois que a vacinação começou, o Brasil foi sabendo fazer a lição de casa. Mais de 70% dos brasileiros já estão imunizados com a primeira dose, mais de 50% com a segunda dose ou a dose única. A gente vai atingindo a imunidade. E, ao mesmo tempo, volta às aulas, isso, público nos estádios, já se pensa no carnaval do ano que vem, escolas de samba em Santos, em São Paulo, no Rio com bandas de rua, São Paulo também, Santos proibiu banda de rua, Santos também não vai promover a queima de fogos no Réveillon, mas a vida quase normal, ainda tem a máscara, ainda tem o álcool gel, a gente ainda tem um pouquinho de medo da aglomeração, mas a gente vai virando essa página, não vai, Marcelo Pavão? Exatamente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos assistem. Paulo, é aquela tal história, a gente acompanhou aqui desde o início, aqui na Opinião, da pandemia, então a gente pegou desde quando a coisa era ainda, a gente discutia o vídeo do Drauzio Varela falando que não ia ser nada, passamos por todas essas mais de 603 mil mortes só de brasileiros, e agora a gente está vendo, mas ainda ocorrem mortes, Paulo, e a gente precisa aprender com a experiência dos outros países. Nós estamos vendo, você estava falando agora da vacinação, que nós estamos colhendo bons resultados, mas a gente precisa aprender com o exterior. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Rússia, Paulo. Os russos simplesmente abandonaram a ideia de vacinação, simplesmente eles desenvolveram aquela vacina Sputnik e pararam de se vacinar. O que está acontecendo? Mais de 1.000 mortos por dia na Rússia. Então, assim, não é brincadeira, a ciência ainda está desenvolvendo estudos. Então, essa questão da dose de reforço, se todo ano as pessoas vão ter que tomar vacina, se é uma dose única e nunca mais, isso tudo está sendo estudado. Enquanto não se tem certeza, a única coisa que a gente precisa observar é ter cautela e ter os cuidados básicos, que é isso que o Paulo acabou de falar. A máscara, o álcool em gel, o distanciamento possível e não decretar o fim da pandemia. O que nós queremos é que a vida volte ao normal, que tudo volte ao normal. Mas, por exemplo, ontem aqui em Santos, por causa das chuvas, uma escola não tinha condição de isolar as crianças. Os pais estavam assustados e muitos falaram que não iam levar seus filhos à escola. Então, neste momento, a gente tem que aprender com o passado recente, quando houve aquela situação de fecha a praia, abre praia, pode, não pode, o que deve e o que não deve ser feito, as autoridades, na minha opinião, devem instituir gabinetes de crise exatamente para se pensar com antecedência soluções para os possíveis problemas. Nós não podemos deixar as famílias, como eu vi ontem em diversas reportagens, mães nervosas, aflitas, dizendo que não iam mandar seus filhos à escola porque não tinham condições de garantir a saúde. Isso é muito importante, porque não se pode ter certeza de nada nessa pandemia. A gente tem que aprender, observar e evoluir. Felizmente, aqui em Santos, só 3 mortes foram constatadas, mas são 3 mortes que não podem mais ocorrer por Covid. É isso que a gente precisa evitar. E essas 3 mortes são da Baixada Santista, que a gente não pode... Nas últimas 24 horas. Isso, e a gente não pode se contentar com são só 3. Não, para as 3 famílias, ou se são de diversas ou da mesma família, é uma tragédia. Isso não pode acontecer. E a gente precisa também sempre lembrar, vacinação para todas as doenças que já existem.
Compareçam aos postos de saúde, adultos, crianças, idosos, e verifiquem se tem alguma doença, alguma vacina que precisa ser tomada, algum reforço. A gente não pode permitir que sarampo, poliomielite, varíola, diversas doenças que já estavam erradicadas, elas não podem voltar. Então a nossa preocupação hoje é Covid, sim, e irá continuar, mas a gente não pode, é um apelo que a gente precisa fazer aos pais, aos responsáveis, a quem puder tomar a iniciativa de compareça ao posto de saúde e vacine, renove, atualize a carteirinha de vacinação. Isso é muito importante. A gente não pode ter mais ninguém morrendo de doença que pode ser evitado. É isso que é o nosso objetivo. E no dia que a gente conseguir, aí sim nós vamos ter carnaval de volta, Réveillon, festa junina, a gente vai voltar a se abraçar, a se beijar, todo mundo a se socializar. Está chegando perto, mas todo mundo junto, o tempo vai ser cada vez mais curto para essa realização, Paulo. Pavão, a Câmara de Santos aprovou ontem, em segunda votação, um projeto de lei do vereador Adilson Júnior que autoriza que cães possam frequentar as praias de Santos. Então, é um projeto exclusivo, restrito à cidade de Santos, uso da praia por cães. Há pessoas que são favoráveis, há pessoas que são contrárias a isso, os dois lados têm argumentos, mas é importante lembrar que o projeto determina que a prefeitura vai dizer o local e o horário em que o cão pode frequentar a praia. Não é qualquer lugar e não é qualquer período de tempo. E o prefeito Rogério Santos pode vetar ou pode sancionar o projeto. Se ele vetar, ele corre o risco de ter o veto derrubado depois. Exato. Paulo, assim, eu vou dar o meu depoimento como cachorreiro que sou. Se alguém entrar nas minhas redes sociais, vai ver que cada 3 fotos, uma é de cachorro, pelo menos a minha, e mais o cachorro. Então eu sou um defensor da adoção, de ter cachorro, defendo, sou daqueles que se estou num carro, estou no ônibus, eu desço para resgatar bicho, enfim, sou favorável aos bichos. Agora vamos falar do projeto de lei. O problema não é o cachorro, Paulo. O problema não é o animal. O problema é o ser humano. É o ser humano que tem que ter responsabilidade. Nós acabamos de falar de pandemia, onde a gente vinha aqui todos os dias falar, use máscara, uma coisa básica. Então, assim, se não é para usar, se as pessoas não usavam máscara, que é uma questão de saúde do próprio ser humano, eu, sinceramente, Paulo, eu não sou favorável à simples liberação, porque não há cultura do brasileiro, do santista, do morador da Baixada Santista para levar o cachorro. Eu moro, sempre falo, eu moro em frente ao aquário. Eu vejo as pessoas, a mesma pessoa, Paulo, que durante o dia sai com o seu cachorro com um saquinho de plástico, eu já vi durante a madrugada não pegar o cocô do seu cachorro. Isso na calçada do aquário. Então você imagina na praia. Na Espanha, por exemplo, Paulo, quando você vai em várias praias da Espanha, você vai à praia, existe um chuveirinho para o animal. Quando ele vai à praia, ele está com a areia, com a água do mar, existe um chuveirinho para o cachorro passar. Mas nós precisamos tomar vergonha na cara e termos a capacidade de entender que nós não temos cultura para levar os animais à praia. E aí, o que nós vamos estar fazendo? Levando doenças para crianças que ficam brincando. Qualquer pessoa que habita a Baixada Santista ou vem à Baixada Santista, ou já foi criança, ou é criança, ou traz, as crianças ficam brincando na areia. As crianças botam areia na boca. As crianças ficam na beirinha da água. E aí, o que acontece? Os abusos é que são os problemas. Porque mesmo quando era proibido, Paulo, eu poderia citar aqui várias pessoas que eu vi levando dog alemão, pastor alemão, Doberman na praia, Rottweiler na praia, sem focinheira, com uma coleira muito... E aí, vários acidentes. Então, assim, Paulo, num local onde as pessoas precisam brigar para não tomar bolada de frescobol na beira d'água, porque você, quando está andando na praia... Principalmente ali no Canal 3, aqui em Santos, no Joinville, as pessoas jogam frescobol com uma velocidade absurda e se bate na cabeça, é um dane-se. Então a gente precisa ter, esse é o chuveirinho na Espanha. Então, assim, em países onde há cultura, não há problema se levar o animal na praia. Não há problema se dar essa chuveirada. Agora, aqui nós não temos cultura. A gente não tem essa vontade de ajudar o próximo. Então, assim,
Neste momento, Paulo, se pudesse pedir ao prefeito de Santos, Rogério Santos, eu pediria o veto. E olha que eu sou cachorreiro, e não pelos cachorros. Eu acho que o cachorro é o menos sujo. Sujo é o ser humano que não cumpre a lei, que vai continuar abusando, e crianças e outras pessoas vão começar a ter problemas. Porque os animais, eles estão lá porque os donos vão. Agora, os donos é que tem que ser identificados, porque ali a lei está dizendo, vai ter multa. Quem é? A GCM vai aplicar multa, como aplicou no desembargador carteirada? É isso que nós vamos começar a ter esse confronto? Então a gente precisa estabelecer regras aqui. As pessoas precisam estabelecer situações para as coisas acontecerem, Paulo, porque senão nós vamos ter abuso acima de abuso. Hoje, que é proibido, você já vê cachorro na areia. Imagina quando for permitido. Então, esse é o problema, Paulo. Agora, em relação ao recolhimento de fezes, é bom a gente registrar que nas últimas 2, 3 décadas, a população de Santos, especificamente, mas também Praia Grande, também Guarujá, também São Vicente, Cubatão, aqui é todas as cidades da Baixada, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, Bertioga, evoluiu muito nesse sentido. A gente via muito mais fezes de cachorros nas ruas há 30 anos, há 20 anos, do que vê atualmente. O Pavão tem razão, algumas pessoas ainda saem com o cachorro e não recolhem as fezes, mas já são minoria, e quando acontece isso, você vê que quem está perto, é mais fácil de madrugada, né? Porque quem está perto olha feio, a pessoa se sente constrangida. Eu já vi gente sem o saquinho para recolher se sentir constrangida na hora que o animal, as fezes estão ali e não estão recolhidas. Outro projeto polêmico que a Câmara de Santos aprovou ontem, também em segunda votação, esse é do vereador Sérgio Santana, do PL. É a gratuidade para maiores de 60 anos no transporte público municipal. Está em sintonia com a legislação federal, Sim. Estatuto do Idoso. Só que interfere no contrato de concessão do transporte público de Santos. A Renata Reis, segunda-feira aqui, ela já falou informalmente que precisa analisar isso aí, porque interfere no contrato, né? Então, Paulo, eu vou começar esse comentário citando a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher da Inglaterra. Não existe almoço grátis, Paulo. Então, gratuidade de passagem para maiores de 60 anos significa que os menores de 60 anos vão pagar. Então, assim... Vão pagar essas passagens. Tarifas, né? O que eu defendo, Paulo, é a mesma questão em relação às cotas para estudantes. Eu sou totalmente contra cota por raça. E eu sou totalmente a favor cota por situação econômica. Então, o que eu defendo, Paulo? Primeiro, a questão de ser considerado idoso aos 60 anos. 60 anos há 30 anos era uma coisa. Hoje, uma pessoa de 60 anos, ela está em pleno gozo das suas faculdades mentais e físicas, com exceções. Então, eu defendo a isenção para pessoas que não têm dinheiro. Então, um aposentado, um pensionista, que vai afetar, que está complementando a sua renda, trabalhando, fazendo alguma coisa, eu defendo, ele vai se cadastrar e vai ter sua credencial. E vou citar um exemplo. Eu tive uma tia, irmã do meu pai, isso lá quando já era, porque teve uma época que era 60 anos, depois virou 65. A minha tia era proprietária de imóveis, vivia muito bem, ela se vangloriava de falar, é de graça, eu pego ônibus 10 vezes por dia. E eu falava, tia, tá certo? E olha, é um absurdo, porque eu pego ônibus, eu quero ir cedo para não sei aonde, tá lotado de gente. Eu falei, tia, o povo tá indo trabalhar. O povo não tá passeando, a senhora tá indo passear. Minha tia subia num ponto e descia no outro, porque era de graça. Então, isso é um abuso, Paulo. Pegar por idade todo mundo, nós estamos passando uma régua em quem tem carro importado na garagem, em quem está precisando trabalhar para comer. Eu sou completamente contrário à isenção por idade pura e simples. A pessoa fez 60 anos no caso, ou 65, seja qual for a idade, você está querendo trabalhar, você precisa,
ou você quer, você vai tirar um passe, você demonstra que você não tem condições de pagar, não há problema nenhum. Agora, franquear abertamente é o que acontece hoje nos ônibus. Todo mundo chega com a carteirinha, com a identidade, entra, pouco importa se tem dinheiro ou não. Só que aquele outro trabalhador que está ao lado dessa pessoa que viajou de graça, que está ali dormindo no ônibus, porque teve que acordar de madrugada para ir no primeiro emprego, sai, vai para o segundo e precisa da condução, aquele trabalhador que está ali do lado é o que está pagando pelo outro fazer turismo. Então, assim, sou favorável à concessão de benefício a quem precisa e não apenas por idade. É a mesma questão das cotas. Eu não sou favorável a cotas lineares. Tem que haver uma necessidade para a pessoa pagar por ônibus. Porque eu vejo rotineiramente, eu sou usuário de transporte público, eu vejo rotineiramente muita gente bem de vida, que eu conheço, chegando com a carteirinha de identidade, eu sou idoso, e senta lá e dá quase que um risinho, porque, eu estou usando. Não, quem está pagando, o trabalhador, esse está pagando aquele que está fazendo o turismo pela idade. Na verdade, os aposentados no Brasil, a grande maioria dos aposentados precisa dessa ajuda porque o nível de poder aquisitivo cai muito depois da aposentadoria, mas tem casos de muitos idosos que não precisam. E nesse momento a gente deveria ter uma preocupação especial, aí eu concordo, com quem está desempregado. Quem está desempregado merece uma ajuda para poder procurar um emprego, né? Então, um cadastramento para a pessoa que está desempregada, para que essa sim possa ter um abatimento na tarifa do ônibus ou a gratuidade, é para quem precisa mesmo, quem está procurando emprego, e no Brasil há pelo menos 14 milhões de desempregados. Opinião 2.0 volta, o intervalo é pequenininho. Voltando com a Opinião 2.0, hoje é quarta-feira, está acontecendo a leitura do relatório da CPI da Covid pelo senador Renan Calheiros. Hoje, quarta-feira, o relatório é de 1000 páginas, a CPI atraiu muito a atenção do país, porque a Covid também atraiu muito a atenção do país. A gente tem imagens aí do senador Fernando Coelho, do MDB do Ceará. O analista Marcelo Pavão, dessa quarta-feira, vai comentar. As atenções se voltaram principalmente para o pedido de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, de familiares dele e de outros componentes do governo, por crimes aí durante a gestão da pandemia. Inicialmente 11 crimes, o senador Renan Calheiros ficou meio isolado e tiraram 2, né, Pavão? Tiraram, isso mesmo, tiraram 2, agora são 9 pedidos de indiciamento em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Foi retirado também o pedido de indiciamento do senador Flávio Bolsonaro por advocacia administrativa. Houve uma reunião entre os senadores que avançou pela noite, porque não havia consenso. Um jantar, né? Os senadores, todas a CPI, ou não houve consenso. E até o próprio presidente da CPI, o senador Aziz, Omar Aziz, ele se disse... Porque realmente, um dos indiciamentos retirados era por homicídio culposo. Enfim, eu acho uma situação um pouco forçação de barra, da mesma forma que o genocídio indígena. Então, mas por outro lado, há uma sugestão de indiciamento de crime contra a humanidade. E os 3 filhos do presidente também estão no rol do indiciamento. Então, hoje, com essas alterações, a previsão é que a maioria da CPI vote favoravelmente ao relatório, mas não vai ser uma questão pacífica, né? Já se prevê que o relatório, ao ser entregue à Procuradoria-Geral da República, deva ficar lá sentadinho, eles vão aguardar 30 dias para, após os senadores da CPI tomarem a decisão de que forma o relatório dará andamento, porque cabe exclusivamente
ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dar andamento ou não ao relatório da CPI, embora ele será entregue ao Judiciário, ao Legislativo e à PGR. Mas a previsão é que o Augusto Aras não dê andamento e muito provavelmente haverá judicialização desse relatório. O importante dizer, Paulo e telespectadores, é que a CPI ela não tem poder de polícia, então ela sugere o indiciamento. Isso não significa que eles serão indiciados. O próprio presidente da República, no final de semana agora, deu uma entrevista dizendo querem que estão me indiciando por 11 crimes. Não, ninguém será indiciado pela CPI. A CPI apenas sugere e aí os poderes competentes darão ou não prosseguimento. A CPI sugere o indiciamento ao Ministério Público Federal, ou seja, a Procuradoria-Geral da República, que representa o Ministério Público Federal. Outros pontos importantes da CPI, primeiro vamos dizer qual foi o posicionamento aqui do Opinião 2.0 durante esse período da CPI. O presidente da CPI é desqualificado? É. O relator da CPI é desqualificado? É. As verdades que apareceram na CPI devem ser desqualificadas por causa disso? Não. É interessante para o país ter observado que o Ministério da Saúde foi transformado, a gente tem usado essa expressão aqui, numa casa de Maria Joana durante a gestão da pandemia. É reverendo negociando vacina, é cabo da Polícia Militar de Minas Gerais negociando vacina, é reunião em restaurante de shopping em Brasília para negociar propina. Foi uma coisa muito estranha. Tem alguns pontos importantes da CPI que perderam um pouco de iluminação, de claridade, de atenção, por conta do pedido de indiciamento do presidente da República e de outros políticos. Um deles é o da Prevent Senior, muito importante a gente observar o que aconteceu na Prevent Senior, e isso meio que foi desvendado pela CPI. Outro é aquela questão do gabinete paralelo, né, a existência de um gabinete paralelo para a gestão da pandemia. E um outro ponto muito interessante que aparece nesse relatório é a identificação de 7 núcleos de uma espécie de uma estrutura destinada a produzir fake news sobre a pandemia. Então, para minimizar o impacto do vírus, para fazer propaganda de alguns remédios que não tinham eficácia comprovada, que não eram recomendados, para ter conteúdos anti-vacina, por exemplo. Então, a CPI identificou 7 núcleos: empresarial, que financia, parlamentar, que dava sustentação, e de jornalistas, blogueiros e tal, e a gente sente que esses 7 núcleos, eles alcançaram o resultado que eles queriam, porque praticamente todas as informações sobre a pandemia foram politizadas, ficaram confusas, muito confusas para a grande maioria da população. Nesse momento, a gente percebe que a vacinação, ela cumpriu a função dela, a gente comentou no primeiro bloco, mas isso só com os números, só com os fatos se mostrando é que foi ficando claro, não é, Pavão? Paulo, você fez alguns destaques, eu gostaria de fazer. Você falou do Omar Aziz, do Renan Calheiros. Eu concordo, mas a gente precisa também trazer o lado da claridade da CPI. Foi uma briga pessoal do senador Randolph Rodrigues, que comprou a briga, se uniu a opositores históricos, como o próprio Renan Calheiros, o próprio Omar Aziz, e ele pegou a briga na unha e levou essa CPI adiante. É bom a gente destacar que a CPI é um instrumento da democracia da minoria. Exatamente. Para que a maioria não sufoque a minoria, né? E a CPI só saiu porque o STF determinou, que fique bem claro isso, porque se ficasse apenas na mão do Senado, a CPI não sairia. Aí a gente precisa também fazer um adendo. Quando começou a CPI, era para se desvendar a questão da omissão
né, da omissão do governo federal em relação à compra ou a outras situações em relação à pandemia. Descobriu-se muito mais coisas. Então, assim, que fique essa situação, mas é de extrema importância que todas as assembleias legislativas Brasil afora também instalem as suas respectivas CPIs para apurarem se estava certo ou errado o emprego do dinheiro que o governo federal mandou. Então, assim, viu-se que o governo federal se enroscou em um monte de tramóias, mas a gente não pode passar pano, não pode passar a mão na cabeça dos governadores. Para o bem e para o mal. O governador que não tem nada a temer, instaure a sua própria CPI e vamos mostrar para a população. E os seus prefeitos também. Porque muito dinheiro foi distribuído e a gente agora está querendo saber se aqueles hospitais de campanha foram regularmente pagos, se os médicos contratados foram regularmente pagos, se as pessoas foram tratadas corretamente, se os governadores compraram os tais respiradores ou não. Porque onde teve mexida no caldeirão, como Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, descobriu-se falcatrua. Guarujá, descobriu-se falcatrua. Então precisa ser instaurado, porque a gente precisa ver, não basta ser honesto, tem que provar que é honesto. Nós estamos às vésperas de eleição, então precisamos sim que os nossos gestores provem. Tem gestor que quer ser candidato à reeleição, tem gestor que quer ser candidato, os nossos deputados, os nossos senadores, o presidente, os governadores querem se reeleger o ano que vem. Então que façam as suas CPIs e mostrem, olha, eu sou idôneo, eu recebi 1.000 e apliquei 1.000. Ó, tá aqui, eu sou honesto. Prove, é mais um indício para que o eleitor se posicione. Agora, o que eu vejo o Brasil afora é governador trabalhando para não se ter CPI, ou se a CPI é instalada não acontecer, porque a gente precisa, houve muito dinheiro distribuído, a gente precisa e deve essa satisfação, não é nem a mim nem a você, mas a gente deve essa satisfação às famílias dos mais de 603 mil que morreram. Porque hoje a gente está falando que na Baixada morreram só 3 nas últimas 24 horas, só que só 3 é muita gente. É muita gente ainda. Então a gente precisa saber o que está acontecendo. Por que e onde esse dinheiro foi empregado. Porque a gente, quem é transparente, quem quer ser da vida pública, não pode colocar sigilo de 100 anos no que gasta. Tem que mostrar, olha, tá aqui. Então, a gente estava falando das offshores, do presidente do Banco Central, do ministro da Fazenda. Quando o Henrique Meirelles era presidente do Banco Central, e falaram que ele tinha dinheiro em offshore, ele, em poucos minutos, ele pegou a declaração de renda dele e falou, tá aqui a minha declaração de renda. Eu tenho offshore, está declarado, não é nada ilegal. O assunto acabou. Então, quem não deve, não teme. É simples assim. Agora, quem deve, faz tudo para que os projetos não andem, que CPI não ande, que as coisas não aconteçam. Então, a gente precisa começar a cobrar isso. Não é só presidente da República. E olha que eu sou um crítico contumaz do presidente da República. Mas a gente precisa cobrar, não é só do Bolsonaro, é de todos os presidentes da República. A gente aprendeu com o Lula. Ninguém fiscalizou muito, todo mundo foi no vai da valsa, saquearam o país. Veio o Bolsonaro, competente, contumaz. Então a gente tem que melhorar cada vez mais, colocar pessoas competentes no governo municipal, estadual e federal e no legislativo. Porque senão a gente toda vez vai estar, em vez de olhar para o futuro, em vez da gente estar comemorando instalação de melhorias, a gente está sempre atrás de corrupto. Então a gente precisa mudar essa chave. Todo mundo que entrar para a política tem que sim ser cobrado dioturnamente. 24 horas por dia a gente tem direito de cobrar e eles têm o dever de falar onde e como utilizaram o dinheiro público. Porque o dinheiro não é deles, é do povo. Em relação à disseminação de fake news, até hoje, por exemplo, existe uma controvérsia se deveriam ter sido adotadas ou não as medidas de restrição de circulação, de confinamento. É lógico que teriam que ser adotadas. Essas medidas, elas tinham como objetivo evitar que muitas pessoas se contaminassem ao mesmo tempo, evitar pelo menos uma parte dessas contaminações, para que os sistemas de saúde não entrassem em colapso, como a gente viu
entrarem em Manaus, entrarem em Fortaleza, no Ceará, entrarem até em países adiantados, mais desenvolvidos que o Brasil, como a Itália e como a Espanha. Então, é importante que se identifique mesmo de onde saiu essa confusão toda, essa politização toda, que atrapalhou muito o país na gestão da pandemia. Em relação, uma dessas fake news, por exemplo, é essa em relação à CPI. O Brasil tem 3 esferas de poder: federal, estadual e municipal. Cabe ao Senado, que é federal, investigar, fiscalizar o poder federal, o governo federal. Não cabe ao Senado investigar. Como é que o Senado, uma CPI do Senado, vai investigar 27 estados, 5.560 municípios? É impossível. Agora, cada estado tem a sua assembleia e aí sim, como no estado de São Paulo foi instalada da Prevent Senior, cabe uma CPI para investigar o uso de verbas na pandemia. Cada uma das 5.600 cidades brasileiras tem uma Câmara Municipal e aí sim cabe. Ontem eu ouvi um jornalista experiente acusar a CPI de não ter investigado estados e municípios. Como é que vai investigar? Exato. Uma CPI vai investigar 27 estados, mais de 5 mil municípios? Não, e não sabe o básico, não é competência do estado. E eu ouvi um jornalista experiente criticando a CPI por isso ontem. Não que não haja corrupção. A gente viu aqui do lado, em Guarujá, o prefeito foi preso por desvio de verbas de saúde aí na gestão da pandemia. Depois do intervalo, vamos conversar sobre a vacinação até a segunda dose da Pfizer, adiantada em 5 cidades da Baixada Santista, e sobre o Auxílio Brasil. Vai ser de R$240, vai ser de R$300, vai ser de R$400. O Bolsa Família médio hoje é de R$189 para 14 milhões e 700 mil famílias. A ideia do presidente Bolsonaro é R$400 para 17 milhões de famílias, então aumenta o número de famílias e mais que dobra o valor do auxílio, e essa decisão pode ter um impacto decisivo nas eleições presidenciais de 2022. Depois do intervalo. Voltando com a opinião 2.0, Santos está aplicando a dose de reforço em maiores de 60 anos, então desde terça-feira, e São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande e Itanhaém já anteciparam desde ontem a aplicação da segunda dose da Pfizer, com intervalo entre as 2 doses reduzido de 8 semanas para 21 dias, conforme a diretriz que o governo estadual anunciou na segunda-feira. Então, essas 5 cidades, São Vicente, Itanhaém, Guarujá, Praia Grande e Cubatão, já anteciparam essa medida. Santos ainda está esperando, Santos e Bertioga e Peruíbe ainda esperam uma definição do governo do estado em relação a isso, e também Mongaguá. Agora, Pavão, uma outra indefinição, ontem vazou que o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, né, que substitui, não é auxílio emergencial, é Auxílio Brasil, definitivo, que substitui o Bolsa Família, seria de R$400. A Bolsa caiu e o dólar subiu. O mercado reagiu muito negativamente a esse vazamento e o governo adiou o anúncio do novo valor do Auxílio Brasil. Tem uma corrente do governo que quer um aumento de 20%, então iria de 189, o valor médio, para 240, outro de 25%, né? Aliás, de 33%, quase, 30%. Outra corrente quer que vá para R$300, é a corrente da economia do ministro Paulo Guedes, e outra corrente para R$400, que é o lado político, aí pensando principalmente na recuperação da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Por que o mercado reagiu mal? Porque o mercado esperava que, primeiro, que fosse R$300 o valor, e segundo, que esse valor, esse Auxílio Brasil, ele saísse de cortes de gastos em outras áreas do governo, em corte de orçamento, e não de um drible como está sendo dado no teto de gastos. O teto de gastos é a principal âncora fiscal do país hoje, foi introduzida no governo Temer.
E a decisão que vazou ontem era de um Auxílio Brasil de R$400, dando um drible no teto de gastos. O mercado reagiu muito mal, Paulo. Então, Paulo, é assim, vamos lá. Semana passada a gente estava falando aqui no Opinião sobre o veto do presidente da República ao projeto da deputada Tabata Amaral de distribuição gratuita de absorventes para mulheres carentes ou em situação de rua, porque não havia dinheiro. Então, veja, ao mesmo tempo que inúmeras reportagens falam que meninas, adolescentes, carentes e Brasil afora padecem com sérias infecções do aparelho urinário, vários problemas, porque utilizam como absorvente trapos, papel. Então, assim, a situação é essa. Muitas mulheres utilizam como absorvente papel de jornal e não teve dinheiro. Uma semana depois, há um projeto extremamente fora da real, onde muda o nome, estabelece que esse auxílio vai até o final do ano que vem, obviamente eleitoreiro, coloca todo mundo no mesmo balaio, quem está no Bolsa Família, quem está hoje no auxílio emergencial, estabelece uma série de regras para as pessoas entrarem, ou seja, não é uma coisa fácil e pior, não tem a previsão do dinheiro, que é como você falou, Paulo, é um drible na responsabilidade fiscal. Por muito menos, Dilma Rousseff perdeu o mandato. Eu fiz uma conta aqui, Pavão, daria 84 bilhões por ano. Não existe esse dinheiro, não existe. Então é meter a mão nos fundos de reserva do Brasil para fins eleitoreiros. Não há outra situação. A população precisa do auxílio? Precisa, sim. Muita gente endividada, muita gente desempregada? Sim. Só que no momento que, como nós estamos, de apenas aumentar o auxílio sem traçar planos de desenvolvimento sustentável, de criação de empregos, de fomento a emprego, a mim me parece puramente eleitoreira. O próprio ministro da Economia, o próprio presidente do Banco Central já se manifestaram que são contra, porque a situação é horrível financeiramente e o presidente deu ordem para piorar. Então, a Bolsa já previu isso, o dólar está subindo e a gente continua numa corredeira. Estamos num rio, lá na frente tem uma catarata e nós estamos indo diretamente para essa catarata sem um plano de desvio. Então precisamos sim de auxiliar o carente, mas não é apenas dessa forma, porque do jeito que a coisa está sendo, ela se torna apenas um instrumento eleitoral, como já foi utilizado antes por Lula, por Fernando Henrique, todo mundo que quer fazer, o Maluf com o Vale Leite, Bolsa Isso, o Sarney também deu o ticketzinho, todo mundo quer ter a sua vantagem. Então não é uma criação do governo Bolsonaro, mas essa prática precisa ser coibida, porque se não há dinheiro, se não está sendo investido, se não tem para o básico, então vai se colocar todo mundo no mesmo balaio, e o que é pior, hoje, quem está no Bolsa Família vai precisar se recadastrar, se reapresentar. O pessoal, quando teve auxílio emergencial, mais de 600 mil cidadãos e cidadãs brasileiros que não precisavam do auxílio emergencial pediram o dinheiro. Então a gente se lembra, agora há pouco que a gente falou da lei do cachorro, é a mesma coisa. Não há cultura, porque uma pessoa que pede o auxílio emergencial sem ter necessidade não tem vergonha na cara, está tirando de alguém que precisa. E foram mais de 600 mil que devolveram. Imagina aqueles que não foram pegos. Então, a gente precisa começar a colocar os pingos nos is, o trem nos trilhos, porque senão a gente está discutindo o sexo dos anjos. Todo mundo vai falar, que bom, vou ganhar R$400 por mês, eu não vou fazer mais nada. Quando, na verdade, deve haver um incentivo, uma qualificação ao trabalhador. Eu tenho que dar uma qualificação para a pessoa continuar andando, porque vai terminar o ano que vem, em dezembro, eventualmente, esse auxílio, e depois vai fazer o quê? Vai ser mais um trabalhador? Não, vai ser o alentado que não procura emprego. A gente está incentivando a parada do Brasil.
A gente tem que incentivar ao trabalho. Então, esse auxílio tem que ser uma bengala para o cidadão voltar a produzir. Porque nada melhor do que a pessoa ganhar o seu dinheiro com o seu trabalho. E não indo no banco, ficar nas filas assim e procurando. Então, a gente precisa criar emprego. A gente precisa dar estabilidade, dar futuro, dar esperança para a população. E não é apenas e tão somente distribuindo dinheiro que isso vai ocorrer. Pavão, para finalizar o nosso programa, 2 pautas. Uma delas é o tombamento. A gente já comentou aqui ontem, começou a comentar ontem, o pedido de tombamento de 2 prédios da Universidade Católica de Santos. O prédio onde você estudou, que já caiu e tem outro no lugar. Eu já não estudei na antiga Casa Amarela. Porque teria sentido o pedido de tombamento se fosse a Casa Amarela que abrigou o primeiro curso universitário de Santos, da Católica, hoje Unisantos, né? Não é, porque ela já caiu e já foi construída outra no lugar. E o prédio vizinho, que é o da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos. Como é que você vê esse pedido de tombamento desses 2 prédios? Então, Paulo, assim, não sei se você sabe, eu fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito, gestão 87-88, do Alexandre de Guzmão. Eu sou favorável ao tombamento, estou participando do movimento. Inclusive, vai ter um movimento agora, sábado, às 16 horas, em frente aos prédios, uma manifestação pacífica, convocando toda a população, todos os ex-alunos, atuais alunos, professores e quem gosta. Por que a gente defende? Primeiro, o prédio da FAUS. O prédio da FAUS é um prédio vencedor de inúmeros concursos de arquitetura mundo afora. É considerado pelos profissionais um exemplo de inovação arquitetônica. Então, assim, primeiro, o prédio da FAUS, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ele é um prédio sui generis que merece ser mantido. O prédio da Católica, embora não seja o prédio original da Casa Amarela... do Direito, né? É o da Faculdade de Direito, já é um prédio tradicional, é a primeira faculdade de Direito, a primeira faculdade de Santos e a primeira de Direito aqui. E ele contém história já, embora não seja a original Casa Amarela, ele contém história. O que a gente defende? Eu digo que eu faço parte, inclusive há uma liminar já, foi feita uma denúncia junto ao Ministério Público, ingressou-se com o pedido de tombamento e foi concedida ontem uma liminar que impede a demolição pura e simples. O que nós defendemos? Que aqueles prédios sejam utilizados, ainda que a Unisantos queira concentrar os alunos no campus do Idílio, que é na Conselheiro Mais, lá para o centro. Defendemos que esses prédios sejam mantidos ou para questão, ou como museu, ou como um instituto de pesquisas, mas que a edificação termine. E por que isso? Porque Santos está virando um mundo de prédios altos de arranha-céus. Você e eu estudamos na Facos. Desativaram, derrubaram, tem um prédio lá, em frente, onde era o campus da filosofia ali, da Euclides da Cunha, foi totalmente desfigurado e há uma destruição da história de Santos. Então a gente defende a manutenção da história de Santos. Hoje nós estamos vivendo, por exemplo, o centro de Santos está completamente abandonado, está completamente destruído. Se você anda pelo centro de Santos, você tem medo à luz do dia de andar em Santos. Então a gente quer evitar isso, que a história desapareça. Como a gente começa a ver por foto, que não tem mais o Parque Balneário, não tem mais uma série de histórias. Então a gente precisa, como foi feita a Pinacoteca, é uma casa que tem 100 anos. Mas parece para o santista que tem 300 anos. Veja, na praia só tem o Museu de Pesca, eu moro aqui em frente ao aquário, onde era a Marfinite, ali já estão demolindo 2 casas. Então serão mais prédios, mais prédios, mais prédios. O que se quer é a preservação da história das faculdades, ali as coisas. Só para terem uma ideia, eu fui presidente do diretório acadêmico, havia uma sede. Na sede do diretório acadêmico, isso talvez pouquíssima gente saiba na cidade, havia uma coleção doada pelo próprio Pontes de Miranda, um jurista de extremo conhecimento, ele doou para o diretório acadêmico uma coleção de livros inteira dele. Havia
galeria de ex-presidentes, os arquivos de cada gestão, um quadro autografado pelo Juscelino Kubitschek, doado ao diretório acadêmico. Pois bem, o diretório acadêmico foi desalojado de sua sede, todo esse material foi colocado numa sala, e essa sala tinha goteira, tudo foi destruído. A história do Alexandre de Gusmão virou pó. Então, a gente está querendo manter o mínimo de história da faculdade. É um descaso que se tem com a memória aqui de Santos. Em particular, a Unisantos. Sou formado em jornalismo e direito pela Unisantos, mas a Unisantos não preserva a história daqui, da sua própria instituição. E agora manda uma nota dizendo, olha, vai ser devolvido pela Cúria, porque nós vamos centralizar. E aí a culpa agora é da Cúria. A culpa não é mais da Unisantos, a Cúria que se vire. E a Cúria não está nem aí. Então a gente precisa se mobilizar sim, sou favorável sim, à preservação da história. Santos não pode ser só arranha-céu, Santos não pode ser só shopping. Nós precisamos manter a história. É isso que a gente fez com o resgate do bonde, que hoje todo mundo comemora. Precisamos resgatar o centro de Santos, precisamos resgatar o que resta de história de Santos. Senão, daqui a pouco, tudo vai ser visto como antigamente era na praia, por binóculo. Sabe aquele binoclinho que nem existe mais? Precisamos garantir a história de Santos. Porque senão, daqui a pouco, vamos demolir aqui a Casa da Fronteiria Azulejada, coisa só velha, né? Porque ao lado da Fronteiria Azulejada tá tudo caindo aos pedaços, então derruba tudo. Passa o trator. Então, a nossa defesa é pela memória das instituições de Santos, a memória da Faculdade de Direito, da Faculdade de Arquitetura, porque isso ainda é possível. E a gente luta para que lá os dois prédios sejam utilizados para questões educacionais, sociais, culturais e que não vire mais um grande arranha-céu ou um shopping. Eu discordo de você em relação ao prédio da Faculdade Católica de Direito de Santos, porque já não é o original. Eu não acho que seja preservado. Deveria ter sido preservado a Casa Amarela, que era linda e era... Eu não cheguei a conhecer. Abrigou o primeiro... Eu lembro dela. O prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo eu acho realmente inovador. É um prédio... abrigou também o primeiro curso de arquitetura daqui da Baixada Santista. Tem valor histórico. Agora, em relação aos tombamentos, a gente precisa tomar um cuidado, que o tombamento ele sempre deve ser feito com um projeto real de preservação. Porque você se referiu ao centro da cidade e o tombamento de vários prédios no centro da cidade é que produziu esse abandono atual. Tá? Sim. Porque não foi possibilitado a esses prédios uma utilização comercial adequada deles. Então, Paulo, você bem sabe que houve uma alteração na legislação municipal, há alguns exercícios atrás na Câmara, e que hoje, quando é tombado um imóvel aqui no centro, é tombado até aquele cano velho que está lá dentro. Ao contrário de todo o resto do mundo. Então, é também um alerta para que isso seja alterado. Muitos empresários não investem no centro de Santos porque são obrigados a manter o cano velho. Isso sabe por quê? Porque é para facilitar a construção de shoppings. Então, assim, quanto mais você inviabiliza o centro de Santos para o comércio, você está dando gasolina para a construção de shoppings, que não tem nada de valor arquitetônico. É um puro e simples aglomerado de lojas. E o centro de Santos está um absurdo porque a legislação permite. Isso graças a vereadores muito bem intencionados que blindaram para favorecer a construção de shoppings. Então a gente precisa rever sim. Esse movimento foi um movimento de horas, inclusive um ex-aluno entrou lá, um advogado entrou com a medida e obteve a liminar, inclusive o juiz concedeu impedindo, porque é uma discussão que está sendo levantada, Paulo, a preservação da história de Santos. A gente está vendo, e ainda que haja alguma pressa em se fazer isso, foi o que tinha para o momento. Agora, o que se quer é sentar com a Unisantos, se conversar com a Cúria, se chegar a um acordo para a preservação da história santista. Eu falo para você, assim, eu não conhecia a Casa Amarela, mas a Faculdade de Direito, pelo tempo que ela já tem, pelas histórias que tem ali dentro,
pela própria estrutura como ela está feita. A gente clama para que seja mantido o prédio, ainda que com outra destinação, mas que seja mantido para a manutenção da história. O que a gente quer é a manutenção da história santista, que não se perca a história ainda mais aqui da nossa cidade. Uma notícia de hoje de manhã é que a Polícia Federal prendeu, numa operação contra o tráfico de drogas no Amapá, o Isaac Alcolumbre, ex-deputado e primo do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Chegamos ao final do Opinião 2.0 desta sexta-feira, aliás, desta quarta-feira, não vamos adiantar 2 dias. Agradecendo ao Marcelo Pavão a análise, os comentários, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, e uma ótima segunda metade de quarta-feira para você.